Confesso que o último lugar que gostaria de estar nessa tarde de hoje, senador Jorge Viana, era nessa tribuna, principalmente para dizer o que tenho que dizer, para falar do que precisa ser dito. Mas as verdades, por mais vexatórias, vergonhosas, terríveis e atrozes que sejam, elas precisam ser ditas e nós precisamos enfrentá-las com coragem. E é isso que venho fazer aqui. Eu vim, agora no voo, anotando alguns números estarrecedores que me trouxeram a esta tribuna neste momento. É muito ruim falar sobre a índole do ser humano. É muito ruim falar de algo que denigre a nossa imagem como ser humano, como está na própria Bíblia, e eu acredito nisso. Nós, seres humanos, homens, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e é verdade. Mas também temos o nosso livre-arbítrio. Infelizmente, não sabemos utilizá-lo e sempre nos afastamos de Deus quando utilizamos desse livre-arbítrio para fazer o mal. E é isso que aconteceu e acontece todos os dias neste país e pelo mundo afora, em todas as áreas, e também em relação à mulher brasileira, a mulher, ponto. Quinta-feira, última passada, o mundo amanheceu e acordou estarrecido com uma notícia de um estupro coletivo acontecido na zona oeste do Rio de Janeiro no sábado anterior, um estupro coletivo cometido contra uma jovem de 16 anos. Uma jovem de 16 anos que teria sido violentada, estuprada por 33. Eu não vou dizer o que eles são, porque homens com certeza não são. Algozes, quem sabe? 33 jovens. Esta notícia correu o mundo, mas mais grave é o que está por trás dela. Há um dado do Banco Mundial que diz claramente que é mais fácil uma mulher de 14 a 44 anos ser estuprada no mundo do que ser vítima de câncer e de acidente. Precisa se dizer mais alguma coisa, senadora Gleice? Esse dado é pavoroso, esse dado é uma agressão, esse dado comprova a cultura mundial de violência contra a mulher. É como se o mundo dissesse: nós mulheres somos inferiores, nós mulheres não temos o direito ao nosso corpo, nós mulheres podemos ser possuídas, somos posse e a violência contra a mulher, ela é uma violência menor. Esta jovem não é um caso isolado de estupro coletivo. Neste mês, no Piauí, nós tivemos uma jovem que foi encontrada desacordada, nua, na UTI de um hospital, diante de uma comprovação de um estupro realizado por 4 jovens. Um ano atrás, nesse mesmo estado do Piauí, 4 jovens violentadas, estupradas por 5 homens, que não se satisfazendo com isso, ainda as jogou de um despenhadeiro de mais de 10 metros para matá-las. Estes dados são apenas alguns dos inúmeros casos e dados que temos. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada neste país. São 130 mulheres estupradas todos os dias, e isso dados estimados subnotificados, porque as pesquisas mostram que apenas 10% das mulheres violentadas e estupradas têm coragem de denunciar. Apenas 35% das mulheres que apanham dos seus companheiros têm coragem de denunciar. E ainda mais, os números não param por aí. 70% dessas vítimas de estupro são crianças e adolescentes, mais de 80% do sexo feminino. E, por fim, nós ocupamos no Brasil a vergonhosa posição de 5º lugar no ranking no universo de 63 países pesquisados. É uma honra, senadora Gleice. Obrigada, senadora Simone. Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui no Senado, e que nós conversamos durante a sexta-feira, inclusive eu estava na sessão aqui, falei que conversei com Vossa Excelência, com a senadora Simone, com a senadora Vanessa, que tínhamos uma nota e ela realmente ficou pronta e íamos ter uma ação em relação a esse ocorrido, a esse e a tantos outros. E eu acho que a ação mais importante que nós temos que fazer sobre isso é falar, falar, falar e falar. Esse tema incomoda, esse é um tema
que deixa as pessoas desconfortáveis. Estava falando para a senadora Vanessa agora, que eu dei várias entrevistas de rádio hoje de manhã, falando sobre situação econômica, sobre o impeachment. Ninguém me perguntou sobre a situação do estupro, ninguém. E sabendo que eu fiz pronunciamento aqui, que nós temos uma movimentação no Senado, que vamos ter uma discussão de um projeto importante que Vossa Excelência vai relatar, que é da senadora Vanessa Graziotin, que é aumento da pena para estupro coletivo, ninguém perguntou, porque isso é muito incômodo, é muito doído, e quando a gente não fala nisso, continua acontecendo. Talvez se não fosse a postagem, né, de uma dos rapazes que estavam lá, de uma das bestas que estavam lá, nós não teríamos nem ficado sabendo isso, né? Teria ficado só na comunidade do Rio de Janeiro. Então, é uma barbaridade o que acontece hoje em relação às mulheres e em relação à violência. Agora, mais barbaridade ainda foi a postura do delegado no início das investigações. Ele era de crimes cibernéticos, começou duvidando do estupro, fez uma oitiva da testemunha com mais 3 homens e fez perguntas a ela sobre se não era uma prática já que ela teria ou se teria tido consentimento. É uma barbaridade isso, e continuou afirmando, inclusive ontem, de que não tinha provas de que efetivamente o estupro tinha ocorrido. Mas eu quero aqui dar uma notícia que eu acabei de receber, é de que a delegada que foi agora colocada como responsável, que é da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do Rio de Janeiro, doutora Cristiana Bento, já deu uma declaração dizendo que o estupro está provado. O que estamos querendo provar agora foi a extensão do crime. Ela já pediu a prisão de 6 pessoas e falou que vai continuar as investigações. Acho que isso é importante. As pessoas têm que saber que tem punição, que não vão ficar impunes por uma situação dessas. E nós temos que começar um trabalho, senadora Simone, de mudar a cultura nesse país. Não é possível uma cultura de estupro, onde o corpo da mulher passa a ser um objeto. Sempre foi a extensão da propriedade privada do homem, essa é a realidade. Nós conseguimos mudar nossa legislação em relação ao direito das mulheres, em relação ao nosso posicionamento na sociedade, muito recente, tem coisa de 50 anos, não tem nem tendência histórica, para falar a verdade, essas conquistas que nós tivemos. Agora, nós não podemos deixar isso impune. Por isso, a importância de a gente colocar nos currículos escolares a discussão sobre igualdade entre os sexos e a discussão de gênero, que tanto foi vilipendiado aqui em embates que nós tivemos no Congresso Nacional, porque é de pequeno que você forma o que é a igualdade e o que é o respeito ao outro. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por, desde sexta-feira, estar nessa articulação, dizer que nós estamos à disposição da comissão de Vossa Excelência. Acho que temos que unir esforços, nós, senadoras, nós, deputadas, e não deixar esse assunto parar. Nós vamos ter que falar dele todos os dias no plenário dessa casa, nas ruas, na imprensa, para que isso não aconteça novamente. Obrigada, senadora Gleice. Vossa Excelência, como sempre, é muito brilhante, traz não só a sua sensibilidade, vossa sensibilidade e experiência, mas enriquece a minha fala e traz aqui algumas questões que precisam ser muito bem colocadas. Não interessa ao delegado ou à sociedade de onde vem essa jovem. Não interessa se ela era mãe aos 13 anos de idade. Muito pelo contrário, aí é que precisa de muito mais proteção. Não interessa se ela é usuária ou não de droga. Se foram 33, 20, 10, 5 ou 2. Estupro por si só é crime hediondo. Passou de 1, é estupro coletivo. A pena tem que ser agravada e vai ser agravada porque eu conheço a sensibilidade dos senadores dessa casa. Senador Jorge Viana, há um projeto de lei aqui tramitando nesta casa, senadora Gleice já comentou, da senadora Vanessa, pedi a relatoria na CCJ para esta quarta-feira, já conversamos com o presidente da CCJ, senador José Maranhão, ele vai colocar esta pauta, esse projeto, que aumentava, segundo a senadora Vanessa, em 1/3 a pena quando o estupro é coletivo, estou passando para 2/3 o aumento da pena quando o estupro é coletivo e aumentando
aumentando também a pena quando a divulgação pelas redes sociais e na internet for de estupro coletivo, e ele já se comprometeu a colocar em pauta. Eu tenho certeza que a CCJ não fechará os olhos diante dessa barbárie. Hoje, apenas para trazer mais um número, é importante que a sociedade entenda o que nós estamos fazendo. Amanhã, como presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, junto com as deputadas e senadoras, estaremos aprovando o requerimento para criar uma subcomissão para acompanhar esses casos hediondos, inclusive o do estupro do Rio de Janeiro. Vamos tentar ir ao Rio de Janeiro, se não amanhã, na quarta, se não na quarta, na quinta, mas ainda esta semana. E vamos aprovar, com a ajuda dos senhores senadores, este projeto da senadora Vanessa, que amplia em 1/3, e eu estou passando para 2/3, até para que a população entenda do que nós estamos falando. Estupro pelo Código Penal. A pena aqui, no estupro de adultos, de mulheres ou homens adultos, varia de 6 a 10 anos de idade. Se nós aumentarmos para 2/3, nós passaremos a pena máxima de 10 para 16 anos e meio. A pena de estupro de menores de 18 e maiores de 14 anos. A pena é mínima de 8 anos, a máxima de 12. Passaremos para 20 anos de pena máxima, porque é crime hediondo. E ainda, a pena para estupro coletivo de vulneráveis, que são menores de 14 anos. Hoje a pena mínima é 8, a máxima é 15. Nós passaremos a pena máxima para 25 anos. Eu já estou antecipando que passaremos, porque eu não tenho dúvida que este projeto vai contar com a sensibilidade de todos os senhores senadores e senhoras senadoras. Senadora Gleice foi muito feliz quando disse que as mulheres não denunciam porque elas têm medo, elas têm vergonha, elas se sentem sujas. Como disse a Psa Jovem, não dói no útero, dói na alma. Como é que as pessoas vão me julgar? Como é que as pessoas vão ver? A ponto de não termos sequer órgãos públicos com pessoas responsáveis, competentes e preparadas para inquirir uma vítima como esta, numa sala de vidro, onde todos pudessem ver, com 3 homens dentro do local. O delegado teve a capacidade de perguntar para ela se ela tinha o hábito de ter sexo com mais de um homem. Olha que situação. Simplesmente essa jovem, outra não faria isso, teve a capacidade de pedir para interromper o interrogatório, porque ela não se sentia mais confortável para poder continuar falando. E aí demorou, tardou, mas o delegado regional da Polícia Civil afastou esse delegado para colocar uma mulher, porque é assim que se faz. É mulher que entende mulher nessas questões. Eu não sei se o senador, o meu tempo já se esgotou, mas se o presidente me permitir, eu não posso deixar a autora do projeto que vou relatar de fazer uma parte nesse momento. Pela importância, em vez dos 5, eu já passei 10 minutos. Já estou concluindo, eu também vou falar presidente sobre esse tema. Acho que Vossa Excelência traz, apesar de outros temas gravíssimos que temos que tratar hoje aqui, mas nada é tão mais chocante e agride mais o ser humano do que o que nós temos debatido a partir desse evento do Rio. E fico feliz de ver as mulheres aqui se reunirem, nos chamar, todos nós, para que possamos fazer a nossa parte. O que podemos fazer? Denunciar, cobrar das autoridades, mas alterar a legislação. Somos legisladores. Daí a importância desse projeto da senadora Vanessa. Um dos temas que eu vou já falar da tribuna, certamente será esse. Com prazer, senadora Vanessa. Eu agradeço, senadora Simone, e também ao nosso presidente, senador Jorge Viana, pela oportunidade de fazer a parte a Vossa Excelência. Apenas registrar, senadora Simone, que não à toa, a partir de uma CPI mista de combate à violência contra as mulheres, foi criado, por sugestão da CPI, por indicação da própria CPMI, uma comissão permanente de combate à violência que Vossa Excelência, de forma assim tão ampla, democrática, dirige, que em trabalhos tão importantes vem realizando, senadora Simone. Então, eu acho, senador Jorge Viana, que isso já mostra que o Parlamento está preocupado com essa questão. Nos unimos, deputadas e senadoras, para enfrentar este problema que é grave e, infelizmente, crescente, senadora Simone. Eu lembro aqui, recentemente, uma das audiências públicas que tivemos na comissão que Vossa Excelência preside, em que foi mostrado um mapa de violência e como a mulher vem sofrendo violências crescentes no país, e que todos esses dados divulgados nós teríamos que multiplicar no mínimo por 10, porque há a perspectiva de que somente 10% dos casos são noticiados. Exemplo do caso dessa menina de 16 anos, senadora Simone, o que dói na alma
E o que dói na alma é ter que ouvir isso que Vossa Excelência fala, não de qualquer um, mas de um delegado de polícia. É ver ainda uma parte da sociedade questionando a atitude das meninas, onde a menina frequentava, o que a menina fazia na sua vida. Não. Como ela estava vestida? Como ela estava vestida. Ela é uma menina de 16 anos de idade, que foi fotografada, filmada, eu não sei, nós não vimos, eu pelo menos não vi nenhuma imagem, mas dizem que foi fotografada, filmada, desacordada, com muitos homens no entorno dela, e ainda divulgaram isso na imprensa, o crime. E a gente ainda tem que ver, senadora Simone, a televisão transmitir, o delegado chamar aqueles que localizaram e eles dando tchauzinho. Tchauzinho, o que é isso? Que país nós estamos, senadora Simone? Então, agora, eu acho que a nossa alma ferida, ontem ela foi um pouco acalentada. Ontem não, nos últimos dias, com essas manifestações que eu estou aqui encantada. Encantada de ver mulheres no Brasil inteiro, aqui em Brasília, colocar as mãos lá no Supremo Tribunal Federal. Lembraram do caso daquele médico que abusava das suas pacientes, que está solto. Então, é importante, é a revolução feminina, senadora Simone. Acho que o que nós precisamos fazer é não permitir que essa chama da nossa indignação e da nossa disposição de luta baixe. E Vossa Excelência cumpre um papel muito importante aqui nessa casa, senadora Simone. Nossa, senadora Vanessa. Que está à frente de uma comissão muito importante e tenho certeza absoluta que essa nossa unidade fará com que a gente possa, apesar da tristeza, apesar do sofrimento, a gente possa avançar mais nas nossas conquistas e na nossa luta. Obrigada, Vossa Excelência, à frente da Procuradoria da Mulher, senadora Gleice e todas as senadoras e deputadas federais. Esses jovens que saíram rindo vão entrar nas grades, nas celas chorando, porque mais do que o crime hediondo, eles tiveram, como a Vossa Excelência falou e foi muito feliz, a coragem de banalizar o ato, de ridicularizar, de filmar e jogar nas redes sociais, que nós sabemos que caiu na nuvem, ela se perpetua, não há como apagar. Essa jovem não só sofreu um trauma psicológico e um trauma físico irreparável, ela terá que conviver com essa dor toda vez que ela, ao ter seus filhos, ao casar, ao procurar ser feliz, ela encontrar, na procura pelo Google ou qualquer outra situação, algo nesse aspecto, encontrar a sua foto, encontrar o seu nome. Este crime não pode ficar impune. Então, encerro, senhor presidente, dizendo que na faculdade, eu sempre gostei muito de filosofia e eu sempre rejeitei Hobbes. Para mim, não concordo com ele que o homem é o lobo do homem. Que o homem não é o seu próprio inimigo, o seu próprio algoz, o seu próprio vilão. Sempre preferi Rousseau, que diz que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. E quando eu tenho dúvida, quando vejo esses crimes bárbaros acontecendo, como no Sudão do Sul, onde o governo paga os seus soldados, quando não tem dinheiro, parte do soldo dos soldados, autorizando esses mesmos homens a estuprar as mulheres do Sudão do Sul, e foram mais de milhares este ano, ou, se não me engano, o ano passado, quando vejo essas barbaridades acontecendo pelo mundo e começo a duvidar de que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, eu procuro sempre olhar a pureza de uma criança. E daí, talvez, a segunda saída. Nós aqui podemos punir, nós aqui podemos aumentar a pena. Mas nós temos que imediatamente, dentro das escolas, e não é na juventude e no ensino médio, é lá no ensino fundamental, com 5, 6, 7 anos de idade, explicar para os nossos meninos que meninos e meninas são iguais nos seus direitos e obrigações, que é importante se respeitar uma menina, o mais frágil fisicamente, que não é necessariamente só a mulher, é o enfermo, é o deficiente. São esses valores que nós precisamos resgatar. Eu vou pedir a paciência do senador Jorge, eu ia encerrar, mas não poderia deixar de conceder ao parte ao senador Requião. Uma consideração a mais que eu quero fazer é essa sua legítima e vibrante indignação. É a minha indignação com o delegado de polícia e com o sistema que elege, que nomeia delegados de polícia. É a tal história do princípio do mérito. Não há uma análise ideológica do delegado de polícia. Ele decorou o Código de Processo Penal, fez um concurso e deve ter passado bem.
mas ele incorpora toda uma visão machista e a atitude que ele tomou no processo é quase pior do que aqueles pequenos selvagens, meninos mal educados por circunstâncias sociais da favela, fizeram. Os delegados têm esse tipo de formação e são escolhidos através de um concurso público que parte da atitude de decorar insistentemente planilhas de favelas, apostilas de conhecimento reduzidíssimo e códigos de processo penal. Nós temos que pensar nisso também. Eu vejo na atitude desse delegado alguma coisa muito parecida também com as investigações da Lava Jato. Não que não esteja investigando crimes ocorridos, mas há uma seletividade ideológica na atitude da polícia no caso do estupro e no caso das investigações da Lava Jato e outras paralelas, que tem um lado extraordinariamente positivo, mas tem um veso ideológico inaceitável. Obrigada, senador Requião. Vossa Excelência tem toda a razão. É preciso definitivamente implantarmos em todas as cidades do Brasil, onde tenha delegacias, uma delegacia especializada da mulher. Não só para atender os atos atentatórios à integridade física ou psicológica da mulher, mas que essa delegacia da mulher também possa atender a nossa adolescente, as nossas crianças. E eu encerro com uma pergunta que não responderei e deixarei para uma próxima oportunidade, mas é uma pergunta que não quer me calar no meu coração e no coração e na alma das nossas parlamentares. Eu que tenho duas adolescentes jovens na minha casa. Afinal, o que está acontecendo com a nossa juventude? Que valores nós estamos passando a ela? O que ela está aprendendo com a sociedade, dentro da sua casa, nos seus computadores, na rua, na internet, nas redes sociais? O que está faltando dentro da escola e o que está faltando no ensinamento nosso enquanto pais para que possamos formar esses jovens verdadeiros cidadãos? Esta pergunta que deixo num compromisso desta casa com a população brasileira, especialmente com a mulher brasileira, em nome da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, representando todas as senadoras e deputadas federais, nós estaremos atentas para dizer: este crime não pode e não ficará impune. Muito obrigada, senhor presidente, pela paciência. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, senadora Simone Tebet, e